Olá pessoal, boa tarde a todos, tudo bem? Gostaria de fazer um comentário sobre os recentes acontecimentos geopolíticos que estão se desdobrando aí, né? Aqui no Brasil nós temos aí a treta do momento no Twitter, né? Ou no X, né? Antigo Twitter. E a gente vê o embate entre um bilionário americano, né? E um juiz da Suprema Corte brasileira. Só de, assim, você ter a possibilidade, né, de haver esse tipo de embate, endereçamento de mensagem, acusações ou trocas nesse sentido, já é absurdo, né? É absurdo que um juiz da Suprema Corte de um país ele esteja envolvido em discussões, né, com um bilionário de outro país. Isso é absurdo. E aqui, todo mundo sabe o meu posicionamento, eu sou um cara mais à direita, conservador, mas há uma disfunção aí, né? Não era para um agente estrangeiro, principalmente da Big Tech, poder interferir em assuntos judiciais e políticos estatais de um país, de uma nação soberana. Só que aí é que vem o ponto, né? Pela coerência e por tudo o que se foi gerado ultimamente no Brasil, os últimos acontecimentos que a gente já ouviu falar, já tem provas, já há uma grande discussão sobre isso. Não é de hoje que há interferência no poder executivo brasileiro, né? Não é a primeira vez que isso acontece. No poder executivo, quer dizer, nos assuntos estatais brasileiros. E pode se negar, mas todo mundo já sabe já, né? Não é pacífico, não precisa ter nenhuma prova matemática ou documental de que há uma interferência, que houve uma interferência com relação aos acontecimentos dos últimos anos aí relacionados à última eleição para os cargos executivos de presidente do Brasil e também legislativo, né? Da Câmara Federal. Então, quando se fecharam, né, quem está no poder hoje fechou o olho, né? A situação hoje fechou o olho para perceber que a esmola era grande demais, né? Ah, não, provavelmente assim interferiu, né? Ou outras agências aí estrangeiras interferiram para que o ex-presidente não ganhasse e o atual ganhasse, né? Por meio de algumas ações muito controversas do judiciário, do TSE, né? Quando todo mundo aceitou de bom grado essa esmola, eles não estavam contando ou assim, não esperavam que tão rapidamente isso teria uma resposta, né? Um troco, né? De toda essa benevolência, né? Então, como eu disse, não era para um agente estrangeiro, dono de uma Big Tech, poder interferir no Brasil, mas também não era para nenhum agente, principalmente estatal de outro país, interferir também na nação soberana. Então, o que a gente tem visto aqui é somente o famoso pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Então, se uma interferência estrangeira antes pode ter mudado, pode, assim, eu falo hipoteticamente, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Se determinou certos rumos e certas coisas que aconteceram, hoje o que está acontecendo é a mesma coisa, né? É claro que eu estou mais de um lado dessa história, né? É óbvio que eu estou torcendo para um lado que eu acho que é o lado mais próximo daquilo que é os meus valores de conservador, de preservação da família, enfim. Mas há de se convir que hoje a gente não pode ver o Brasil como uma nação soberana, né? E isso foi construído, né? Isso foi construído. Outra coisa também muito importante a gente perceber vamos proteger a democracia. Espera aí, né? Muito importante a gente entender e a gente definir quais são os termos. O que é democracia para você, né? O que é liberdade, né?
Então, isso aí também é outra coisa que virou um mantra, mas que na prática não significa basicamente nada. Significa algo que alguém que está com o poder no momento quer que seja, né? Porque para algumas situações vale, para outras não. Então, essas arbitrariedades, elas consumiram não só a imagem do Brasil hoje, eu acho que fora do Brasil hoje, a imagem que se tem é que o Brasil não é um país soberano, que é uma bagunça e que realmente o que se diz internamente ou o que os donos do poder do Brasil hoje diz lá para fora não é o que acontece, né? Só a exposição do Elon Musk ter ameaçado, né, falado que vai ameaçar expor os arquivos e que se o Brasil, se for necessário, o X vai ser proibido no Brasil, isso aí já é um baque enorme, diplomaticamente falando, né? Ou seja, acabou a moral do Brasil para falar qualquer coisa, para opinar em qualquer assunto de Estado de outros países, né? Exigir soberania ou exigir que certas contrapartidas humanitárias sejam tomadas, o Brasil hoje ele é nulo, né? Porque se vê que não existe nada, não existe coerência naquilo que o Brasil pede. E também que o Brasil está extremamente frágil em como ele exerce seu poder, né? Então, uma das primeiras coisas é isso. Uma segunda coisa que eu queria salientar, como eu disse, não era para nenhum agente de fora do Brasil poder interferir nos assuntos, né, internos do nosso país, é que o segundo ponto é que o Elon Musk ele não é nenhum bonzinho. Eu não acredito nesse papinho de que eu sou um defensor, um paladino da liberdade de expressão. Eu não acredito nisso, tá? E nem acredito também que a liberdade de expressão ela é um valor altamente absoluto. Também não creio nisso, não defendo isso. E o porém que eu tenho o jogo ele virou muito rápido, né? Eu acho que ninguém estava esperando isso, né? Essa é uma das questões, né? Ninguém estava esperando que o jogo internacional mudasse de maneira tão drástica, né? Eu acredito que ninguém do STF pensou nisso, ninguém da aristocracia política brasileira imaginou sequer isso aí. Isso aí com certeza é uma coisa inesperada, é uma surpresa, né? O famoso cavalo preto que corria por fora. Isso vai mudar muita coisa aqui dentro, isso aí eu não tenho dúvida, né? E fora também, isso é uma coisa muito importante de se perceber. Vai melhorar? Eu acredito que não. Eu não acredito que vai melhorar nada na situação brasileira. Eu também acredito que vai piorar, mas vai piorar porque já estava indo para esse ritmo, né? Eu não acredito que nenhuma melhora. E que, como eu disse, eu só me estranha o seguinte: a que interessaria esse ruído interno no Brasil, né? Essa desmoralização do Estado brasileiro? Essa é uma questão importante de se fazer essa pergunta, né? Assim como eu critiquei no começo do meu vídeo aqui a esquerda ter aceitado a esmola grande demais, né, dos Estados Unidos para as eleições recentes agora, para o Executivo Federal, eu digo a mesma coisa para a direita. Não aceita essa esmola de mão beijada do Elon Musk porque ele é um santo. Eu acredito que não é por aí que a gente deve analisar a coisa. Acho que a gente tem que pensar por que isso está acontecendo, né? Por que o poder internacional agora vem se fragmentando e por que de alguma forma é interessante que haja esse embate agora contra o Alexandre de Moraes, por exemplo? Por que isso é interessante? Isso interessa a quem? Isso é uma pergunta muito importante da gente fazer, para a gente não ser irresponsável, só olhar a primeira camada da cebola e pensar que, mas agora isso é bom. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar e pensar muito bem sobre isso. Eu acho que é o que muitas vezes não está acontecendo nas discussões mais acaloradas que a gente está tendo, né? E também é bom para os brasileiros, para a aristocracia brasileira, entender que os aliados
externos, eles não são estáveis, né? E que com os recentes acontecimentos geopolíticos, guerra da Ucrânia, Israel, Hamas, enfim, aquela segurança que a gente tinha de uma política externa estável, ela não existe mais, né? As pessoas, os poderosos, acho que eles têm que pensar muito antes de aceitar qualquer tipo de imposição ou de qualquer tipo de oferta de poder estrangeiro, né? Então isso é uma coisa muito importante que eu vejo que ultimamente esse pessoal ainda não entendeu, né? Eu oro para que o Brasil melhore, mas também eu não vejo na nossa nação também um desejo de melhorar como nação. O brasileiro ainda é muito limitado, ele olha somente, ele vende seus princípios por qualquer coisa, né? Por 10 moedas em cima por 10 reais em cima de um balcão, a nota lá sobrando, um pai de família ele vende a sua honra, a sua dignidade para pegar aqueles 10 reais e virar um ladrão. Então, não acredito que o Brasil vai melhorar depois disso, mesmo que vai ter um novo governo, vão reformar tudo. Não acredito que isso vai mudar, porque é o retrato do nosso povo também, né? Então, por hoje é isso. Acho que a gente tem que tomar cuidado, orar para o Brasil, pedir para que o povo brasileiro se arrependa, a gente orar pela nossa nação, pela nossa família. Acho que é importante e perceber que as coisas no mundo estão mudando muito rapidamente, né? A última coisa muito grave que aconteceu, parece que não, mas foi o Equador ter invadido aí uma embaixada de outro país para prender um cara lá, né, o ex-presidente. Por mais que fosse corrupto e tudo mais, isso cria precedentes muito complicados, né? Então, isso era impensável de acontecer, sei lá, até 2 semanas atrás, nem ditaduras fariam isso, nem a Coreia do Norte faria isso. E um país aqui qualquer da América do Sul invadiu uma embaixada de outro país para prender alguém que estava lá dentro, sendo que as embaixadas são consideradas território estrangeiro. É praticamente uma provocação de guerra, isso, tá? É claro que não vai ter guerra entre Equador e México, mas, assim, tá claro que os rumos do mundo estão mudando. Não existe mais os Estados Unidos como polícia do mundo, não existe mais aquelas regrinhas, todo mundo abaixa a cabeça para os Estados Unidos e para as regras impostas pela ONU e pelas organizações internacionais, isso não existe mais, tá? Então a gente tem que se preparar para esse novo momento. A gente não sabe como vai ser, mas que a gente precisa passar com a graça de Deus.